Mais uma vez eu tenho o privilégio, não é simplesmente uma obrigação de chegar até você, mas o meu coração queima em querer dividir com você a bendita palavra de Deus. Profetizar não significa simplesmente antever o que vai acontecer. Profetizar é trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Nós vamos ficar juntos um pouquinho de tempo só, mas o poder da palavra permanece para sempre, ao ponto das Escrituras proclamarem as palavras do Senhor, que os céus, a terra vão passar, mas a palavra dele permanece para sempre. E todas as vezes que lemos a Bíblia, ela tem uma mensagem para nós. Ela tem aquela resposta para o momento certo da nossa vida. E eu tenho orado para que o nosso encontro de hoje seja uma resposta para o seu coração. Está escrito em Filipenses, capítulo 3, os versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo escreve essa carta para uma igreja, a igreja em Filipos. Mas a palavra dele permanece para nós, principalmente nesse tempo delicado que estamos vivendo, mas experimentamos também algo assim tão bonito pelo fato da pandemia estar terminando, o número de mortes desceu muito, mas nós precisamos continuar colocando em prática todos os cuidados necessários, mas acima de tudo, da mesma maneira que temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar também tanto da nossa alma e o nosso espírito. O nosso espírito é exatamente o que nós somos. O nosso corpo é a casa onde nós moramos. Então, é importante você entender que o nosso corpo deteriora. O nosso corpo tem uma duração, tem um ponto assim que chega que não consegue mais. Hoje mesmo alguém estava dizendo que o avô dela havia morrido com 101 anos. Morreu esses dias. Mas olha, 101 anos. Mas a casa vai ficando tão velhinha, que um dia, o morador tem que sair dela. Assim também, eu quero plantar no seu coração o que está escrito aqui. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo rasga o seu coração e deixa um testemunho. E ele diz, olha, eu não estou ensinando simplesmente por ensinar. Eu estou dividindo com vocês aquilo que eu vivo. Eu divido com vocês aquilo que é minha esperança. Eu divido com vocês o que é meu alento. Eu divido com vocês aquilo que me exorta. Compreende? Então a palavra de Deus não é enviada para determinadas pessoas, mas ao contrário, é para todos nós e a resposta permanece aqui. Então ele começa dizendo assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Em outras palavras, a vida cristã e a nossa própria vida é uma caminhada. Cada dia nós estamos caminhando, não é assim? Não simplesmente até uma pessoa que é paralítica, ela está caminhando também. Isso significa o quê? Não é simplesmente só um caminhar físico, nada disso. É um caminhar que vai nos levando. A cada amanhecer, a Bíblia diz que Deus renova sobre nós as suas misericórdias. E são as misericórdias dele a causa de não sermos consumidos. Então, Paulo aqui ele dá o seu testemunho. Ele não é um teórico, ele não é uma pessoa que ensinava simplesmente religião, não. Ele dava o testemunho dele mesmo. Ele diz, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Muitas vezes as pessoas acham assim, bem, Paulo foi aquele homem, tal. E ele diz, olha, eu não alcancei ainda. É igual uma montanha. Você vê a montanha e diz, eu vou chegar lá no topo. Chegou no topo da montanha, você vai ver outra montanha na frente. Então essa caminhada, nós vamos caminhando. E cada dia, por incrível, nós vamos ficando mais e mais parecidos com Jesus. A palavra cristão não é simplesmente aquela pesquisa que o IBGE faz.
religião. Aí a pessoa coloca cristão. Não, nós não somos cristãos simplesmente porque recebemos um carimbo chamado cristão. Vivemos dentro de um país chamado cristão, compreende? Mas o cristão é aquele que tem a natureza de Cristo, é aquele que é parecido com Cristo, é aquele que ama a palavra de Cristo, é aquela pessoa que escolhe cada dia vivenciar não apenas as promessas de Deus, mas os mandamentos do Senhor. O cristão é aquela pessoa tão amorável, tão carinhosa, tão cheia de graça, cheia de vida. Não é simplesmente um conjunto de doutrinas que vai determinar que essa pessoa seja um cristão. É a própria vida dela, porque a vida é o reflexo daquilo que tem dentro do coração. Por isso que a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Para uma pessoa que só fala de futebol, porque o coração dele só tem futebol. Outro só fala de política, porque o coração dele é só política. Vai entendendo nessas determinadas áreas. Pessoas que são usurárias, pessoas que só pensam em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele não fala outra coisa. Mas é tão interessante aquilo que está cheio no nosso coração. É verdade que tudo no natural, no nosso coração, vai permanecer aqui. Seu time de futebol vai permanecer aqui. Seu político vai permanecer aqui. O dinheiro que você tiver no banco vai permanecer aqui. Mas você é um ser espiritual. Você não tem um espírito. Você é um espírito. Você tem uma alma. Mas você mora dentro de um corpo. Seu corpo, cada dia, desde que você nasceu, ele tem uma data de validade. Ele não vai quebrar a barreira dos 200 anos, não. Tem pessoas hoje, que eu vi hoje uma pessoa dizendo, olha, meu avô morreu semana passada com 101 anos. Mas tem uma validade esse nosso corpo, mas nós não sabemos o dia. Então Paulo dizia assim, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão. Tudo que você já conquistou hoje é tão pouco diante de tudo que Deus tem para você. Tudo que você já adquiriu em conhecimento hoje é tão pouco diante de tudo que Deus tem para você. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que os nossos olhos nunca viram, nem chegou ao nosso coração, é que Ele tem preparado para aqueles que o temem. Paulo então dizia, olha, eu faço isso, eu escolho isso, eu quero esquecer das coisas que para trás ficam. E ele diz assim, avançando para os que diante de mim estão. E ele diz, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você tem um alvo na sua vida? Aonde você quer chegar? Até onde você quer chegar? Se é solteiro, tem um alvo de casar. Depois que casa, tem um alvo de ter filhos. Depois que você tem filhos, tem um alvo de ter netos. Depois você tem o alvo de ter bisnetos. Mas isso não vai seguindo para sempre. O alvo que você precisa ter é exatamente este, de deixar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. E escolher, pautar as suas decisões pela palavra de Deus. A Bíblia não tem simplesmente sugestões, ela tem mandamentos. E dentro dos mandamentos só existem duas opções. Ou você segue os mandamentos, ou você rejeita os mandamentos. Ou você segue os mandamentos e tem a recompensa de seguir os mandamentos. Mas se você quebrá-los, você vai sofrer as consequências. Nós todos somos aqui na terra apenas o quê? Peregrinos, forasteiros. Nossa morada permanente não é aqui. Mas dentro de você, por mais que você tente sufocar essa realidade, você não consegue de forma alguma subtraí-la do seu dia a dia. Porque existe dentro de você um testemunho que fala, que continue gritando dentro de você. O que a Bíblia diz, prepara-te, homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Mas o preparo
não é apenas para você ir viver lá no céu. É para o céu começar a existir na sua história aqui na terra. Quando você realmente converte ao Evangelho, a conversão significa uma mudança de mente, uma mudança da maneira de pensar, uma mudança em ver o mundo, uma mudança onde os valores deixam de ser apenas só os valores transitórios do dia a dia para os valores da eternidade, mas você deixando marcas infalíveis aqui na terra através do seu testemunho, do seu caráter, da sua integridade, do seu amor, da sua bondade, algo que hoje é tão escasso, mas que você precisa encharcar o seu coração de uma certeza. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o quê? O coração. Não endureça seu coração. É um tempo de você avaliar. É um tempo de uma tomada de posição muito, mas muito séria. Quem sabe você é alguém que caminhou com Jesus, andou com Ele, viveu com Ele, se alegrou com Ele e hoje está longe dos caminhos dele. É preciso dar essa guinada. E hoje é esse dia. Deixo com você os nossos telefones. Queremos te ajudar nessa caminhada. Às 24 horas você pode ligar para esse telefone. Queremos ouvir você. Queremos orar por você. Se for possível, queremos até chorar com você também, porque vivemos dentro de um contexto tão complicado. Mas é possível. Talvez você, como um filho pródigo, está longe da casa do Senhor e hoje você está me ouvindo. Não sei se dentro de um hotel tão luxuoso, não sei se dentro de um motel, vivendo uma vida tão torta, não sei se você está pagando uma pena atrás das grades de um presídio, não conheço você, eu não sei quem é você, mas eu sei que Deus te conhece, eu sei que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Da mesma maneira, a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem ao amanhecer. E esse amanhecer significa a inauguração de uma nova etapa na vida, a inauguração de algo tão glorioso. Por isso que a Bíblia diz, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E você pode experimentar todas estas bênçãos, todas elas. Você vai ver aí agora exatamente isso, um telefone de cada operadora do seu celular, seja da Oi, seja da Claro, seja da Vivo, ou seja, uma de cada operadora. Por quê? Quando você liga o seu celular e é da mesma operadora, nem custo você tem. Mas nós ficamos aqui com o telefone nas mãos para atender você, para falar com você. E você pode fazer isto agora mesmo. E deixe com você, de uma maneira tão grande, essa compreensão, que Deus te ama, que Deus tem o melhor para a sua vida. Ninguém se importa com você mais do que Ele. Sabe por que eu estou aqui agora? Eu podia estar em qualquer outro lugar, mas eu não estou aqui levantando a bandeira de um ministério, de uma igreja. Estou trazendo para você o coração de Deus, o nosso Pai, que Ele te ama, que Ele te ama. Eu não consigo traduzir em linguagens mais simples do que esta. Esta é a palavra mais doce do nosso vocabulário, que Ele te ama. E a Bíblia diz que Deus já provou o quanto Ele te ama, pelo fato de Ele ter dado a Jesus, o seu Filho, para morrer em nosso lugar. Então, faça como que você ouviu. Paulo dizia, uma coisa eu faço. E quando você põe a mão no arado, como diz Jesus, não olha para trás, prossiga, porque a aventura mais gloriosa que você pode experimentar aqui na terra é esta, de caminhar com Ele. Isto é algo glorioso. Que Ele te abençoe cada vez mais e mais, de uma forma tão abundante. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém.